Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 9. A aceitação da expiação. Seção 5. O curador não curado. O plano do ego para o perdão é muito mais usado do que o plano de Deus. Isso é assim porque é empreendido por curadores não curados e é, portanto, do ego. Vamos considerar agora com mais detalhes o curador não curado. Por definição, ele está tentando dar o que não recebeu. Se é um teólogo, por exemplo, ele pode partir da seguinte premissa: eu sou um miserável pecador assim como você. Toda essa frase aqui está entre aspas. Se é um psicoterapeuta, é mais provável que parta da crença igualmente inacreditável em que o ataque é real para ambos, ele próprio e o paciente, mas que não importa para nenhum dos dois. Eu disse repetidamente que as crenças do ego não podem ser compartilhadas e por isso são irreais. Como é possível, então, que descobri-las possa fazer com que sejam reais? Eu vou reformular a frase aqui. Como é possível, então, que trazer essas crenças do ego à tona possa fazer com que elas sejam verdadeiras, que sejam reais? Todo curador que procura fantasias para que venham a ser a verdade necessariamente não está curado, porque não sabe onde procurar a verdade e, por conseguinte, não tem a resposta para o problema da cura. No entanto, há uma vantagem em trazer à consciência os pesadelos, que são os nossos sofrimentos, né? Mas somente para ensinar que eles não são reais e que qualquer coisa que contenham não tem significado. O curador não curado não pode fazer isso, porque não acredita nisso. O curador não curado aqui ele está querendo dizer que não acredita que qualquer coisa, qualquer ilusão que a gente viva de medo, de sofrimento, de angústia, de culpa, porque na visão de Um Curso em Milagres, tudo isso são ilusões. Mas o curador não curado que traz aqui, ele acredita que todos esses fatores são verdadeiros, são reais, assim como aquele que procura esse curador não curado, né? Que pode ser um psicoterapeuta, um teólogo, um médico, mas que no fundo do seu ser ainda não está curado, porque ainda continua acreditando em ilusões. Todos os curadores não curados têm que seguir o plano do ego para o perdão, de uma forma ou de outra. Se são teólogos, provavelmente condenam a si mesmos, pois ensinam a condenação e advogam uma solução amedrontadora. Ou seja, esses teólogos, que são esses curadores não curados, eles reafirmam a ideia do pecado, a existência, eles fazem a gente acreditar, e eles também acreditam, que a ideia do pecado realmente é verdadeira, que ela existe, que somos pecadores. Projetando a condenação sobre Deus, eles o fazem parecer vingativo e têm medo da sua punição. Fazem com que Deus, com essa imagem que a gente tem de Deus, pareça realmente que ele é um Deus punitivo, um Deus que castiga, um Deus que está premiando uns e castigando outros. O que fizeram foi apenas identificar-se com o ego e, ao perceber o que ele faz, condenam a si mesmos devido a essa confusão. Então, esses curadores não curados se identificam profundamente com seus próprios egos e eles percebem, quando eles percebem o que o ego deles fez, né? Eles acabam condenando a si mesmos, porque eles acham que eles são o ego. Por isso a importância de saber, de conhecer quem somos na realidade, em essência, porque senão a gente mesmo acaba se punindo, levando uma vida inteira de punição e achando que é Deus que está castigando a gente. É compreensível que tenha havido revoltas contra esse conceito, mas até mesmo se revoltar contra esse conceito é ainda acreditar nele. Algumas das formas mais novas do plano do ego são tão inúteis quanto as formas antigas, porque a forma não importa
e o conteúdo não foi mudado. Em uma das formas mais novas, por exemplo, um psicoterapeuta pode interpretar os símbolos do ego em um pesadelo e então usá-los para provar que o pesadelo é real. Aqui ele está trazendo esse pesadelo que a gente teria ao adormecer, né, estando dormindo, literalmente. Tendo feito com que seja real, ele então tenta desfazer os seus efeitos, depreciando a importância do sonhador. Esse seria um enfoque de cura se o sonhador também fosse identificado como irreal. Entretanto, se o sonhador é equiparado à mente, o poder corretivo da mente através do Espírito Santo é negado. Isso é uma contradição, mesmo nos termos do ego. Contradição essa que até o ego, na sua confusão, usualmente nota. Se o caminho para neutralizar o medo é reduzir a importância da mente, como pode isso construir a força do ego? O que ele está nos trazendo aqui? Se o caminho que os curadores deveriam seguir é justamente mostrar a importância da mente, o quanto a mente é poderosa, o quanto ela cria todos os nossos sofrimentos, todos os nossos medos, o caminho seria esse de cura. Mas ele fala, se o caminho, que é o que os curadores não curados, aqui no caso psicoterapeutas, teólogos, utilizam para neutralizar o medo, é reduzindo a importância da mente. Então ele pergunta como pode isso construir a força do ego? Ou seja, o que ninguém percebe é que quanto mais eu tento negar a importância da mente, mais forte o ego vai ficando, mais fortalecido ele fica. Tais inconsistências evidentes são a razão por que ninguém realmente explicou o que acontece na psicoterapia. E isso denota também porque muitas vezes as sessões de psicoterapia não funcionam, não conseguem curar o problema que está sendo trabalhado ali. Nada realmente acontece, ele afirma aqui. Nada de real aconteceu com o curador não curado, e ele tem que aprender com o seu próprio ensino. O seu ego, no caso, o ego do curador não curado, sempre buscará ganhar alguma coisa da situação. O curador não curado, portanto, não sabe como dar e, consequentemente, não pode compartilhar. Ele não pode corrigir porque não está trabalhando de modo a corrigir. Acredita que depende dele ensinar ao paciente o que é real, embora ele próprio não saiba o que é real. O que deveria acontecer então? Quando Deus disse, haja luz, houve luz. É possível achar a luz analisando a escuridão, como faz o psicoterapeuta ou como faz o teólogo, reconhecendo a escuridão em você mesmo e procurando uma luz distante para removê-la, enfatizando a distância durante todo o tempo? A cura não é misteriosa. Ele está perguntando, né? Como é possível encontrar a luz se eu estou sempre focado na escuridão? Em vez de olhar, buscar a causa do problema, eu estou sempre focado no problema em si. E ele traz também esse entendimento de que esse curador não curado vai fazer com que a gente pense que a luz está muito distante. E a luz é o quê? A cura, né? Então, enfatizando a distância durante todo o tempo, está sempre enfatizando que é um caminho difícil, que é um caminho complicado, que vai demorar muito tempo, que tem que ter paciência. Isso vai causando dependência daquele curador não curado. E só trazendo aqui de novo essa frase que foi dita anteriormente. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Então, a cura pode ser instantânea, gente. Se a gente trouxer para a nossa consciência e se perdoar, entender que só fez o que foi possível e entregar para o Espírito Santo. Tem vários caminhos, né?
mas não ficar remoendo a sombra, remoendo o problema, olhando só para aquilo que nos falta, lamentando, reclamando. Aí fica realmente muito distante, muito difícil encontrar a luz, o entendimento e a cura consequentemente. Então, retomando aqui um pouquinho, a cura não é misteriosa. E, no meu ponto de vista, eu entendo que a cura, acima de tudo, é um estado de disponibilidade, de querer ser curado, um estado de absoluta entrega. Nada vai mudar a não ser que isso seja compreendido, já que a luz é compreensão. A luz é compreensão. Quando eu trago para minha consciência, entendo por que aquilo ocorreu, qual o aprendizado que aquilo está me trazendo, qual lição eu preciso aprender, a cura já está praticamente estabelecida. E libero, né? E não fico remoendo mais aquilo. Entendo, agradeço e entrego para a vida, para Deus, para o universo. Um miserável pecador está entre aspas, não pode ser curado sem mágica. E nem pode uma mente sem importância, também está entre aspas esses termos, né? Mente sem importância, estimar-se sem mágica. E a mágica aqui, o que é? Um miserável pecador é aquele que se vê sempre na falta, é uma vítima do mundo, é aquele que se considera uma vítima, né? Então, ele não pode ser curado sem mágica, sem medicamentos caríssimos ou medicamentos que sejam mais difíceis de curar, procedimentos específicos, médicos que se encontram em outros lugares. Tudo é mais difícil porque a minha dor, a minha vitimização é tão grande, e isso vale, gente, para cada um de nós aqui, para que a gente reflita, porque se a gente se colocar nesse entendimento de miserável pecador, de um sofredor, de uma pessoa que veio realmente para pagar muita coisa, para carregar o fardo dos outros, a gente não vai ser curado nunca. Tem que trazer isso para a nossa consciência quantas vezes forem necessárias. E aqui, ó, e nem pode uma mente sem importância, tipo o que ele falou antes, depreciar o poder da mente, porque a mente tem importância fundamental, pois ela está criando o tempo inteiro. Nem pode uma mente sem importância estimar-se sem mágica, também necessitando de algum tipo de medicamento, recurso médico ou atendimento específico, né? Sempre uma fórmula mágica, uma terapia diferente, tudo isso envolve a mágica, porque a pessoa mesma ela não acredita que ela está criando aquela situação. Assim sendo, ambas as formas de abordagem do ego têm necessariamente que desembocar em um impasse. A típica característica tão enganosa, né? Característica, informação de situação impossível, entre aspas aqui, situação impossível. Aí eu carrego isso comigo, falo, nossa, meu caso é muito raro, meu caso é muito difícil, é muito específico. E tem realmente muita gente que está nessas condições, e a gente entende, às vezes, é o processo que essa pessoa precisa passar. Mas a gente não pode sair colocando isso em tudo. O meu caso é único, é específico, o meu caso é mais difícil, porque tem família envolvida, tem filho, eu tenho que dar conta de tudo. Tudo isso aqui está nessa enganosa compreensão de situação impossível, a qual o ego sempre conduz. É possível ajudar alguém apontando a direção que ele está seguindo, mas o sentido se perde a menos que ele também seja ajudado a mudar de direção. O curador não curado não pode fazer isso para ele, pois não pode fazê-lo para si mesmo. A única contribuição significativa que o curador pode fazer é apresentar um exemplo de alguém cuja direção foi mudada para ele e que não mais acredite em pesadelos de espécie alguma, ou seja, que não mais acredite em ilusões. O que ele está dizendo aqui é que um curador não curado, ele não pode contribuir significativamente, a não ser mostrando para o paciente dele, para aquela pessoa que foi procurá-lo,
que tem outras pessoas que mudaram a direção para onde estavam colocando o seu foco, às vezes a direção de vida, às vezes mudaram literalmente, ressignificaram completamente as suas vidas. Aí essas pessoas tiveram resultados, mas porque mudaram a direção. Não basta apenas mudar o sentido, tem que mudar a direção. É uma mudança radical, verdadeiramente. A luz na mente dele irá então responder ao questionador que tem que decidir com Deus que existe luz, porque ele a vê. E através do reconhecimento dele, o curador sabe que ela existe. É assim que, em última instância, a percepção é traduzida em conhecimento. O trabalhador de milagres começa percebendo a luz e traduz a sua percepção em certeza por estendê-la continuamente e aceitar o reconhecimento dela. Seus efeitos lhe asseguram que ela existe. Um terapeuta não cura, ele permite que a cura seja. Vou reinterpretar aqui. Um terapeuta é apenas um instrumento de cura. Ele não cura. Ele permite que a cura aconteça. Ele pode apontar a escuridão, mas não pode, por si mesmo, trazer a luz, pois a luz não é dele. Aqui no caso, a luz é do Espírito Santo. Entretanto, sendo para ele a luz, né? Ela tem que ser também para o seu paciente. O Espírito Santo é o único terapeuta. Ele faz com que a cura seja clara em qualquer situação na qual ele seja o guia. Você só pode permitir que ele cumpra a sua função, ou seja, a nossa única ação deve ser permitir que o Espírito Santo cumpra a função que é dele mesmo. Ele não precisa de ajuda para isso. Ele te dirá exatamente o que fazer para ajudar qualquer pessoa que ele te envie e que esteja em busca de ajuda e falará a ela através de você, se você não interferir. Lembre-se de que escolhe o guia para ajudar, e a escolha errada não ajudará. Mas lembre-se também de que a escolha certa vai ajudar. Ou seja, se eu escolher a partir do meu ego, o sistema de pensamento do ego, como guia, a escolha é uma escolha errada. Então, a gente não consegue ajudar outras pessoas e nem a nós mesmos. Mas se a escolha for do guia certo, que é o Espírito Santo, aí sim as curas vão ocorrer necessariamente onde precisam acontecer. Confia nele, no caso aqui o Espírito Santo, né? Pois ajudar é a função dele e ele é de Deus. À medida que desperta outras mentes para o Espírito Santo através dele e não de você, vai compreender que não está obedecendo às leis desse mundo, mas as leis que está obedecendo funcionam. Bom é aquilo que funciona, é uma afirmação sólida, porém insuficiente. Só o que é bom pode funcionar. Nenhuma outra coisa funciona em absoluto. Esse curso oferece uma situação de aprendizado muito direta e muito simples, e provê o guia que te diz o que fazer. Se fizer o curso, verá que funciona. Seus resultados são mais convincentes do que suas palavras. Eles te convencerão de que as palavras são verdadeiras. Os resultados que a gente vai obter, né, vão nos convencer de que tudo que está sendo falado aqui nesse livro é verdadeiro. Seguindo o guia certo, aprenderá a mais simples de todas as lições. Por seus frutos os conhecereis, e eles conhecerão a si mesmos. Fim da leitura do livro-texto.